Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane Lima e esse aqui é o canal Ensino Religioso Sem Tabu. Por favor, antes se inscrevam aí no canal, porque a gente vai precisar sempre desse nosso canal para as nossas aulas. Hoje essa aula é para o 6º ano e nós vamos falar sobre os símbolos das religiões, né? Quais são os principais símbolos que vão representar as principais religiões? Vamos iniciar aqui com esse pequeno poema, Os Símbolos do Mundo. No céu brilha a estrela de Davi, 6 pontas que unem o humano e o divino. É proteção, é fé, é história viva, um símbolo sagrado, um caminho. A cruz se ergue, forte e verdadeira, do cristão é o maior sinal. Fala de amor, de esperança inteira. É da vida que é eterna e imortal. O Om ressoa a vibração sagrada, unindo o corpo, a mente e o ser. É o som do universo, a energia criada, que nos faz crescer, entender e viver. A lua com estrela no céu reluz, guia o viajante e ilumina o caminho. No Islã é o símbolo, luz que conduz, e no mundo é um laço de carinho. O tambor ecoa no terreiro, chamando os orixás, trazendo o axé. É voz dos ancestrais, som verdadeiro, que nos conecta ao sagrado pé. O yin e yang é o equilíbrio está. Forças opostas que se completam. É noite e dia, é o que vai e vem. E na harmonia do mundo que se sustenta. O olho de Horus nos protege. Cura, restaura, traz claridade. É visão que o mundo nos oferece para enxergar a verdade e a bondade. Esse pequeno poema ele traz alguns símbolos e a representação do que esses símbolos têm para algumas das religiões. Vamos passar agora a conhecer esses símbolos de um por um e falar um pouco sobre eles. Vamos iniciar aqui pela estrela de Davi. A estrela de Davi é um símbolo do judaísmo, um deles, né? É o símbolo que vai representar a religião, e dentro dessa religião nós vamos ter a utilização de vários outros símbolos, mas vamos falar sobre a estrela de Davi que representa o judaísmo, né? Então ela é formada por 2 triângulos, e esses 2 triângulos representam a relação entre Deus e o humano, certo? Também tem a quem chama a estrela de Davi de escudo de Davi. Essa ideia de escudo de Davi sugere uma ideia de proteção divina. Historicamente também, relata-se que essa estrela foi usada no escudo dos soldados do exército do rei Davi. Então, por isso que ainda é chamado de rei Davi. Aliás, escudo de Davi. As 6 pontas, elas vão simbolizar, vocês podem ver aqui que a estrela ela vai ter 6 pontas, e essas 6 pontas vão simbolizar os 6 dias da criação. E a parte do meio vai simbolizar o sabá, que é o dia do descanso no judaísmo, que é um dia sagrado. Nosso próximo símbolo é muito conhecido, principalmente aqui no Ocidente, é a cruz, que é o símbolo do cristianismo. Originalmente, a cruz ela era um instrumento de tortura e de execução do Império Romano. Tanto é que Jesus, quando foi executado, né, foi executado por uma cruz ali sob a vigência ainda do Império Romano. Para os cristãos, a cruz é o símbolo do sacrifício de Jesus Cristo e é usada como um símbolo de identificação entre os cristãos. Então, muitos cristãos costumam utilizar a cruz em adereços, como correntinhas, em camisetas, em pulseiras, né? Então, a cruz é um adereço cristão e sempre que você vê alguém utilizando uma cruz, a gente deduz que essa pessoa seja um cristão. E é um gesto, né, um sinal usado como símbolo de bênção e invocação da presença divina, né? As pessoas fazem o símbolo da cruz sobre o corpo e esse símbolo é para pedir proteção a Deus e invocar a presença divina. No caso, as pessoas, os cristãos. E bem mais especificamente, cristãos católicos. O nosso próximo símbolo é o Om. O símbolo do Om é o símbolo do hinduísmo, tá certo? O Om é considerado o som universal do universo. Para os hindus,
Tudo que foi criado a partir desse som, que é um som sagrado. E acredita-se que o universo surge a partir desse som. Então, o ombro ele vai simbolizar a união entre o corpo, mente e espírito. Ele é amplamente utilizado nas práticas de meditação de yoga, tanto no hinduísmo e também no budismo, certo? Nosso próximo símbolo é a lua com estrela, que é o símbolo que a gente usa para identificar o islamismo. Quando digo que a gente usa para identificar o islamismo, é porque dentro dos próprios seguidores do Islã, eles não aceitam muito bem esse símbolo como o símbolo da religião deles, do islamismo. Mas pessoas de outras religiões e nós aqui, ocidentais, costumamos simbolizar o Islã pela bandeira, aliás, pela lua com estrela, né? Ela pode representar, vai representar luz e fé, a estrela, né? E a orientação divina, ou também os 5 pilares do Islã. As 5 pontas da estrela vai representar os 5 pilares do Islã, que são as 5 regras mais importantes dessa religião. Atualmente, essa lua com estrela aparece nas bandeiras dos países como a Turquia, Paquistão e Tunísia, e Argélia, que são países de maioria de pessoas praticantes do islamismo. Os símbolos, esse símbolo, ele, como eu disse, ele não tem uma base direta religiosa com o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, mas as pessoas, sempre que vão falar sobre simbologia islâmica, utilizam a lua com estrela como um símbolo dessa religião. Nosso próximo símbolo é o tambor. O tambor é um instrumento utilizado dentro da religiosidade afro, que eu trouxe como um dos símbolos dessa religião, mas não é o símbolo principal da religião, não existe um símbolo que represente a religião como um todo, mas o tambor é um símbolo muito significativo dentro dessa cultura religiosa afro-brasileira. Ele é considerado um instrumento sagrado e que tem a função de invocar os orixás no momento dos cultos religiosos. O som do tambor portador, né, de axé, que para as religiões afro-brasileiras representa a energia vital que movimenta e alimenta os rituais dessa religiosidade. Cada orixá tem seu toque específico, que são executados pelos ogãs. Ogãs são as pessoas que tocam os tambores. Não é todo mundo dentro do culto africano que vai tocar os tambores. Os ogãs são as pessoas específicas para esse trabalho dentro do culto. Temos aqui o Yin Yang, que é o símbolo taoísmo. O conceito de Yin Yang é central dentro dessa religião e apresenta a ordem natural do universo e a busca pelo equilíbrio. Veja aí que o Yin Yang é uma parte escura, uma parte clara. A parte escura tem um olhinho claro, a parte clara tem um olhinho escuro, representando aí um equilíbrio. O Yin Yang ensina que os pontos não são conflitantes, mas eles são necessários para todos. É preciso haver um equilíbrio para que a gente possa ter boas ideias, para a gente que possa agir de uma boa forma no mundo, né? Então, o Yin Yang traz essa representação de equilíbrio. O outro símbolo que nós temos é o olho de Horus, que é um símbolo da religiosidade egípcia antiga. Horus foi um deus no Egito, e esse olho de Horus é um símbolo de proteção contra o mal e energias negativas e doença. O olho de Horus ele está sempre associado com a visão tanto física quanto a visão espiritual. O olho de Horus é conhecido como aquele olho que tudo vê, então nada escapa ao olho de Horus, segundo a crença dos antigos egípcios. E ele simboliza a capacidade de enxergar a verdade e a clareza mental e a sabedoria divina. Aqui, pessoal, nós temos o nosso exercício, né? Então, eu vou dar uma lida aqui no exercício, que vai do número 1 até o número 7. Eu vou ler pausadamente para ajudar os alunos que têm algum tipo de deficiência auditiva ou dificuldade ainda de leitura. Então, se você tem dificuldade de leitura e auditiva, com a leitura dessas perguntas, eu quero que você vá pensando sobre o que você ouviu na aula e ver se você consegue responder isso, mesmo que mentalmente, certo? Para os demais alunos,
Fica aí o exercício, vocês podem dar uma pausa aí, copiar no caderno de vocês. Então, número 1. O que a estrela de Davi une? Segundo o poema. Então, você vai responder de acordo com o poema que a gente leu no início. 2. O que a cruz representa para os cristãos, de acordo com o poema? 3. O que o homem une, segundo o poema? 4. O que a lua com estrela faz, segundo o poema? 5. O que o tambor faz no terreiro, de acordo com o poema? 6. O que o yin-yang representa no poema? 7. O que o olho de Horus traz, de acordo com o poema? Além do poema, também agora vocês têm acesso à aula que eu acabei de dar, né? Então, vocês podem utilizar também desse conhecimento para responder esse exercício. Queria agradecer muito vocês, até a próxima aula e espero que vocês consigam responder tudo. Bons estudos para todos vocês.